Nicole Queiroz é formada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, com aprimoramento em Cardiologia do Esporte pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. É médica do setor de ergometria do Hospital São Camilo e médica do setor de Cardiologia Intensiva e Terapia Intensiva do Hospital São Luís. Obteve o título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo aí as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Você pode mandar ali sua crítica, seu elogio, sua sugestão para nossa rede social. Nós vamos responder, vamos avaliar e vamos trazer um tema sugerido por você, um convidado também sugerido por você. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a doutora Nicole Queiroz. Ela é cardiologista e nós vamos falar um pouquinho sobre morte súbita. É isso mesmo, morte súbita. Doutora, boa noite, obrigado por recebê-la novamente aqui, é um prazer. Eu que agradeço o convite. Primeira pergunta, já vamos fazer, separar a confusão que o leigo faz, né? Muita gente fala de um mal súbito e a morte súbita. O que é o mal súbito e o que é a morte súbita? Tá, então eu vou começar falando do mal súbito. Na verdade, é um fenômeno que vem sem avisar, então sem sintomas prévios. Nós, médicos, chamamos de síncope, que é o desmaio, é a perda transitória do fluxo cerebral, levando uma perda rápida de consciência, mas que ela vai voltar. Quer dizer, isso não tem aviso nenhum, não tem sintoma prévio, nada. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes ela vem, é por isso que a gente chama de súbita. A morte súbita realmente é outra coisa. A maior causa no Brasil são as arritmias. E principalmente depois dos 35 anos, a gente vai falar das artérias entupidas, né? Que é o infarto. Que acaba levando a arritmias que são ritmos pré-paradas. Então, antes a pessoa tem uma arritmia, depois ela tem a parada cardíaca. Qual o sintoma da arritmia? A maioria das vezes, nada. Nada. Não dói, você não sente falta de ar, a morte, nada. quando a gente fala de súbito, a maioria das vezes o primeiro sinal é a morte. É claro que tem arritmias benignas e malignas, e nas benignas elas costumam dar palpitações, mal-estar, aquela sudorese, fica molinho, tanto para mais, que é ataque cardíaco, quanto para menos, que é a bradicardia, tá? É quando a frequência está menos de 50 ou acima de 100. E uma frequência que a gente diz que não é natural do coração, não é a sinusal. Quando a gente vai falar das malignas, mais 50% dos infartos não chegam ao pronto-socorro. Nossa, é uma frase forte, porque eles morrem. As arritmias que são decorrentes, as coronárias entupidas, elas fazem 2 ritmos pré-parada cardíaca, pré-assistolia, aquilo que a gente vê na televisão, o tracinho assim, reto, a linha reta. O apito contínuo. Isso, é a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular. Se ele receber o choque, aquilo que a gente vê também em filme, novela, ele tem chance de voltar ao ritmo normal em até 50%, 49%, 50% de chance de restaurar. Mas isso tudo num período curto de tempo. Por isso, mais ou menos 5, 7 minutos. Por isso que a gente fala do pronto atendimento, por isso que houve aquela lei. Agora eu não me recordo se foi em 2012, 2013, do desfibrilador. Exato. Então, lugares que eu tenho mais ou igual a um número de 4.000 pessoas, precisa ter o desfibrilador. Ele é muito simples, ele mesmo vai falando, conduzindo quem está usando. Isso que eu ia perguntar, mas ter o desfibrilador sem ter quem saiba operar, como é que funciona? Ele é um gênio, gente. O desfibrilador é um computador que fala. Ele vai sozinho, praticamente. Sozinho. Então, na verdade, o seu único trabalho é pegar o aparelho, conectar as 2 pás, que eu acho que vai ter uma imagem elucidativa a seguir. Então, colocou as 2 pás, já vai estar escrito no aparelho, se for criança, o tamanho que fica, ou a posição que fica, ou se for adulto. Coloca e ele vai dar o primeiro sinal.
aparelho ligado, lendo o ritmo, afastar, porque às vezes ele já identifica o ritmo de parada e ele dá o choque. Ele mesmo já calcula. Enquanto isso, a segunda pessoa, ou você mesmo que está com o seu celular, já vai ligar para emergência, pedindo ajuda para que a ambulância venha, porque não é que tomou o choque e que está tudo bem, está resolvido. E algumas vezes a pessoa volta à consciência no primeiro. Mas mesmo assim, lógico, Sim, continua sendo um cenário grave, dramático, médico. Com certeza absoluta. Isso é só a medida de salvamento. Como a gente disse, a importância da terapia elétrica nos primeiros momentos. Mas o importante é você saber identificar o que é uma parada cardíaca e o que é uma síncope, um desmaio. Vamos pegar alguns casos pontuais, começar pelo mais antigo, pelo menos que eu recordo. A gente comentava aqui, aquele jogador do São Caetano, Serginho, zagueiro do São Caetano, se eu não me engano, em 2004 que foi isso, 2004, 2005, uma coisa assim. Num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, ele desabou. Não sofreu falta, não sofreu choque nenhum. Ele sozinho desabou e veio a falecer. Sim. Aquilo que ele teve, o que foi? Ele teve uma arritmia decorrente a uma cardiopatia congênita, né? Então, uma das causas também de morte súbita que vai deflagrar em arritmia e parada são cardiopatias congênitas. No Brasil, temos duas principais, que é a miocardiopatia hipertrófica, onde uma parte do miocárdio, do músculo cardíaco, vai aumentar, impedindo que o fluxo entre e saia de forma normal. E a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Os atletas profissionais, via de regra, né, são pessoas que tomam certos cuidados e por praticar esporte de uma maneira profissional, etc. E às vezes pode acontecer, mesmo com a pessoa se valendo desses exames, tudo, tem alguma outra precaução que ele possa tomar? Não tem, porque a maioria das vezes a morte súbita, o primeiro sintoma dela é a morte. A gente tem algumas mutações no seu DNA que traz uma arritmia hereditária, como síndrome de Brugada. Que a pessoa, a primeira manifestação de fato e ainda tem 3 subtipos dentro dela. Então é muito complexo, o teste genético é caro, ninguém sai fazendo ele à toa, nem há porquê, visto da estimativa. O que nós costumamos fazer? Ter uma vida saudável e fazendo check-up com frequência. No check-up aponta o problema. Nem sempre. Nem sempre. Não, gente, esse é o ponto da medicina, que temos que deixar tudo muito claro. A gente faz a prevenção. Claro que tem coisas que passam por 1, 2, passou por uma junta médica, mas às vezes não tem o exame específico, ou porque ele é muito caro, ou porque a doença é 1 para 1 milhão. Quem vai imaginar? Imagina se a gente sai tocando pânico na sociedade, fazendo um monte de exame caro que não necessita. Um outro caso mais recente daquele rapaz, um modelo, se eu não me engano, com 22 anos. Jovem, eu vi o caso, eu não sei do que aconteceu de fato, não vi o laudo dele. Estava desfilando, né, na São Paulo Fashion Week. Exatamente. Caiu não sei se ele já morreu ali na própria passarela ou quando foi ao hospital. Mas também foi uma coisa súbita. Então, ele foi outro caso de morte súbita. Aparentemente sadio, né? Exatamente. Eu não vi o laudo, eu não sei do que se trata, não conhecia o prontuário médico dele, mas na estatística, quando é jovem, também penso em arritmia e doenças congênitas. É claro que tem outras coisas sem ser cardiologia, né? A gente sabe que a principal causa de morte súbita são das doenças cardiovasculares, mas tem sistema nervoso central, gente, como aneurisma, que foi a esposa do ex-presidente, teve um aneurisma, pode ter sido uma convulsão, aspirou, ficou sem respirar, sem oxigênio, tem outras causas, né? A gente só pode elucubrar de fato. Quando a pessoa, o cidadão comum, às vezes ele apresenta algum sintoma, ou fadiga, ou transpiração excessiva, ou palpitação, e é muito comum a pessoa falar, eu estou com problema de pressão, eu estou com problema no coração, mas ela não sabe, lógico, identificar o que está acontecendo. Qual o conselho que a senhora dá para a pessoa? Procurar já um especialista, fazer um exame prévio, se esses sintomas já estão acontecendo frequentemente. Por exemplo, uma pessoa que tem muita palpitação. Procura um médico de confiança. Nem sempre você precisa de um título de especialista para poder fazer um diagnóstico.
teu médico de confiança que faça o exame físico completo, consegue identificar que a batida não está certa, por exemplo. Ele pode não me dar o nome da arritmia ou saber fazer o tratamento, mas ele vai encaminhar para alguém, né? Exatamente. Por isso que é importante você manter um vínculo com um profissional de saúde que você confie, um médico que você confie. Agora, uma outra pergunta que, infelizmente, no Brasil ainda existe, né, essa cultura. Aquela história, olha, você vai tomar um chá de não sei o quê, isso daqui é bom se você misturar tal erva com tal chá, porque eu tinha uma tia minha, uma avó minha que fazia esse chá, e às vezes a pessoa, já com um problema, procura esse tratamento alternativo, que de alternativo não tem nada, tem até uma mística em volta, né? Qual o conselho para essas pessoas? Eu quero englobar nessas pessoas uma coisa que eu chamo de tráfico de velhinho, né? Os idosos trocam medicações. Foi bom para mim, ela me deu, toma aí. Eu brinco que elas fazem tráfico de velhinho. Gente, qual é o problema do chá? De forma pontual, tipo chá de amora, algumas outras folhas, que é chá diurético. A pessoa perde líquido, vai fazer mais xixi, perde sódio. Além dela ficar desidratada e poder desmaiar por desidratação, é uma causa, principalmente nos idosos, fazem o distúrbio hidroeletrolítico. Então, eu perco sódio e eu acabo bagunçando todo o painel de eletrólitos no meu sangue, podendo inclusive levar à arritmia. Por que esse problema de a morte súbita, pelo menos nos casos que a gente acompanha, né, e às vezes o mal súbito também, ocorre mais em jovens? Na verdade, eu acho que é o que mais dito, porque é o que mais impressiona. O número é grande, em 320 mil pessoas por ano. 320 mil pessoas por ano? Morrendo de morte súbita. Aqui no Brasil? Exatamente. Mas assim, o dado certo... Número certo, entre 300 e 320, eu não posso te informar. Eu vi isso mas de qualquer forma, mas é um número muito grande. Qual é a questão? Porque tem os idosos, e é comum, é uma cultura de pessoas que, morreu, deve ter sido infarto, deve ter, e não permitir que faça necrópsia, para a gente de fato identificar. Então, às vezes ele já tinha um prontuário médico em algum lugar, o médico, ele já tinha realmente doença. E com o idoso, a tendência é a pessoa a aceitar com maior facilidade, né? Às vezes, exatamente. Mas ele já estava velhinho, né? ele teve um problema lá atrás, do coração. Ele já não estava bem, estava cansadinho, esquecido. E aí você acaba dando desculpas para confortar o coração, né? Falar de morte em criança, falar de morte em adolescente é uma coisa muito forte. Chama muito a atenção. Com certeza. E a senhora falou de crianças também, se tratando de ser genético tudo, tem casos em crianças assim, recém-nascidas, já com esse tipo de problema? Tem algumas crianças que nascem com alterações estruturais, ou do coração em si, ou do marca-passo natural que a gente tem, e às vezes nasce com uma doença que chama BAVT, congênito. Alterações do cunho elétrico ou estrutural, além das mortes de berço, que são outras causas, mas que a Sociedade Brasileira de Pediatria costuma fazer campanha, orientando a mãe a levantar o decúbito, pôr para rotar. Existem outras causas também na criança. E o Brasil, em comparação ao resto do mundo nessa área? A senhora falou do número de mortes aqui, do tratamento, dos profissionais, dos sintomas. O que tem de novidade? O que tem aparecido aí, Estados Unidos, Europa? Alguma coisa que possa melhorar ou pelo menos nos oferecer uma antecedência um pouco maior? Na verdade, desde 92 falam da corrente de salvamento de atendimento no American Heart. Então a novidade não é. O que a gente tem corrente de salvamento, o que seria isso daí? Na verdade, é um conjunto de ações que a gente faz para evitar a morte. Então, eu pego o atendimento, o paciente em parada cardiorrespiratória, identifico uma arritmia e na verdade, deixa eu me fazer explicar. Quando a gente fala em parada cardíaca, nem sempre o coração está naquela linha pi que a gente conhece, tá? São 4 tipos de ritmos de parada cardíaca que um enfermeiro e um médico sabem reconhecer durante o atendimento. Então, o que a gente sabe é que eu não posso prevenir. Então, a cada 2, 3 anos tem novidades na American Heart e todos os médicos brasileiros precisam fazer a validação, chama ACLS.
Seria uma atualização. Sim, de atendimento de urgência da cardiologia. Então, sempre lugares sérios, hospitais sérios exigem essa carteirinha da American Heart para que a gente apresente dizendo que está treinado para atendimento de urgência e emergência em cardiologia. No caso de não ter o desfibrilador, vamos imaginar uma cena assim, o lar normal, a mulher com o marido, filhos, etc., não tem nada, de repente alguém passa mal, é lógico que vai chamar o socorro, vai chamar o resgate, vai acionar uma ambulância, mas enquanto isso, o que dá para o leigo fazer? Ótimo, então assim, gente, vamos lá. Primeira coisa, alguém caiu na tua frente. Primeira coisa que eu sempre oriento é checar a cena. Você não se coloca em risco para poder ajudar outra pessoa, certo? Então, se é uma estrada, se é uma coisa que está passando o carro, toma cuidado, tá? Primeira coisa, no telefone, pede para alguém, liguem para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, tragam um desfibrilador. Então, eu encosto perto do paciente, da pessoa, observo se respira, observo se fala, oi fulano, não respondeu. Se está consciente. Fulano, não respondeu. Senhor, você tem basicamente 10 segundos para achar pulso. Nossa, que desespero, doutora, não consigo. Onde são os pulsos fortes, gente? Pulso aqui no punho, ele fica fraquinho muito rápido, então são grandes pulsos. Aqui de carótida ou aqui na inguinal da pessoa. Coloquei a mão, puxa, não tô com medo. Na dúvida, massagem. Então, são 30 compressões, colocando na frente a mão dominante. Gente, mão dominante é a mão que você escreve. Colocando esta região do seu punho, aqui. Quer dizer, essa base aqui, né, do punho, essa base aqui, pressionando. Aqui. Vai ficar um pouquinho ali no fim do externo, gente. Aqui no finalzinho, a gente palpa aquele ossinho. Pode ser aqui mais para a esquerda. Você conseguindo comprimir certinho aqui ou aqui, óbvio que pode ter um pouco de diferença de eficácia, mas tentando. Então, vou colocar minha mão em cima, a outra para sustentar e vou jogar meu tórax. Na verdade, eu ajoelho do lado do... O ideal é estar ajoelhado ao lado da pessoa deitada e fazer um movimento pressionando dessa forma. A pessoa se ajoelha assim e o paciente está aqui, a pessoa parada. Essa é a posição. Então, durante o atendimento de urgência, você vai empurrar o tronco, vai deixar descer e subir. São 30 vezes para 2 ventilações. Ai, mas eu não tô sozinha, ou eu não tenho uma sacolinha para furar e colocar na boca da pessoa, é a pessoa desconhecida, tenho medo de pegar alguma doença. Ok, continue comprimindo, tá? Então, a mais importante é a compressão. É claro que ventilação, fornecer oxigênio é importante, mas o mais importante é o permanecer, fazer esse coração bombeando. Mas e se a pessoa, como a senhora falou, no pulso, ela vê que a pessoa está com um pulso ainda forte, mesmo assim? Não, se tem pulso eu não faço. Então, a pessoa ela está no chão, ela está desacordada, mas está com pulso. É melhor não fazer nada, não só faço chamar nada. um atendimento. Viro de ladinho, porque se ela começar a vomitar, ela vai aspirar. Se afogar no Exatamente, se afoga e morre, né? Então, eu deixo ela de decúbito lateral, não coloco dedo, não coloco objeto na boca, porque se for ter uma convulsão, ela corta e machuca você, quebra os dentes e pode ser pior. Então, deixa só de ladinho até o serviço médico chegar. Quer dizer, se você sentir o pulso, não faça a massagem, Nada. Coloque a pessoa de lado, tá, até o serviço médico chegar, para evitar que a pessoa venha vomitar e se afogue com o próprio vômito. Isso, Agora, não sentiu o pulso. Ou tá na dúvida. Ou tá na dúvida, massagem. Coloca a pessoa no chão, deitada, se ajoelha ao lado da pessoa, e a doutora aqui explicou como você vai fazer a massagem. Isso é muito importante, porque pode salvar até o atendimento chegar. Isso, né? Salva a vida, tá? Então, falando que eu tenho mais ou menos 50% de chance, é muita coisa. Para quem tá ali parado e de repente tem uma 50% de chance de ser atendido, atendemos massagem. Dentre os 4 tipos de parada, 2 ritmos são chocáveis e 2 não são chocáveis. E o que faz? Massagem. Tô errado? Não tô errado, então eu estou certo. Pode atender, pode começar massageando. Um outro caso, doutor, um árbitro de futebol também recentemente
né, apitando lá o jogo, ele teve também, acho que foi mal súbito ali, caiu e veio a falecer. O caso dele, como é que foi? Se eu não me engano, acho que foi no 3º minuto, ele já começou a sinalizar que não estava sentindo bem. Então, pode ou não quer dizer que toda manifestação arritmogênica maligna vai ser em morte. Quer dizer, mas ele já sinalizou, então. Aí ele teve alguma... Foi mal súbito, ele não tinha nada. A definição da morte dele... Não, mas que a senhora falou que ele sinalizou. Ele sinalizou assim, ele começou a dar sinais que não estava sentindo bem, foi rápido. Ele teve um primeiro sinal, primeiro sintoma e em seguida caiu. Então, a morte súbita é quando você não viu a pessoa doente nas últimas 24 horas. Até um dia atrás ele estava bem. Ou eu não conheço o passado médico, tá? Então, se não tem nada, de repente tem e morreu. O que foi o caso dele? Ele pôs a mão no peito, eu não sei muito bem o que foi. Ele sentiu-se mal e minutos depois ele caiu. Caiu, foi atendido, mas sem sucesso. Mesmo com atendimento rápido? Sim. Provavelmente quando atenderam já era irreversível. Não, entra naquela situação de 50%. Não é porque você foi atendido na hora que você vai ficar bem. De fato, a maioria das vezes sim, né? 50%, mas minha vivência médica é que a terapia de choque funciona. Vi até um grande hospital público, onde eu fiz uma parte da minha educação cardiológica, que estava no jogo de futebol, tinha 30 anos, tinha artéria entupida que a gente nem imagina que com 30 anos, a gente fala 35, parou perto do hospital, foi levado, recebeu um monte de choque, ficou uns 40 minutos em atendimento, pensei que ia haver, né, um desfecho ruim, 40 dias depois ele saiu dando tchau para mim do hospital. Bem, só ficou um pouquinho com estabilidade para andar, mas com fisioterapia fica bem melhor. Doença cardiovascular ainda é a que mais mata no mundo? Principalmente voltando para o nosso país. É importante lembrar que a hipertensão é a grande vilã, além das arritmias, além de tudo. Quando eu falo de doença cardiovascular e morte, eu falo em infarto, eu falo em AVC, o principal vilão é aquela hipertensão de tempos atrás que não foi identificada e controlada. A famosa pressão alta. Que não foi identificada e tratada a tempo. E acaba resultando em aneurisma abdominal, que quando rompe, a chance de não voltar, mesmo com atendimento médico imediato, é grande. Derrame, descolamento de retina, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência arterial periférica, ela faz uma bagunça. E para evitar a pressão alta, além daquilo que a gente já sabe, né? Daquilo que pode até comer conversou. Sal, não pode comer comida com gordura, tem que caminhar, tem que fazer esporte. Evitar bebida alcoólica, tabagismo, embora ele, na parte só da pressão, que eu escuto muito, mas saiu no artigo que para pressão ele não muda os níveis pressóricos, mas ele é o grande vilão para as outras doenças cardiovasculares que ela tá junto com a pressão alta. Estresse, gente, uma boa noite de sono, isso são coisas que mudam completamente o contexto. Quer dizer, são coisas que estão ao nosso alcance. Totalmente. É difícil. Mas poxa, eu tô acostumada a comer uma comida mais gordurosa, eu não gosto de andar. Bom, mas isso você pode resolver, tá? Basta uma força de vontade, né? Você querer. Isso é de graça, né? Não, porque você ficar pode, doente né? é caro. Você pode. Sim, tá no teu alcance. E ok. Que é diferente de uma doença genética, né? Sim. Que já vem com você. Bom, o que eu posso fazer, né? Você pode evitar. E a pessoa, eu prefiro tomar remédio. Só que tem uma certa hora que os remedinhos de graça não funcionam mais. E depois você começa a pagar e não melhorar. Vamos começar lá atrás, né? Controlando o peso, tendo uma vida saudável, evitando esses dissabores que a gente acaba deixando tenso, evitando de dormir pouco, excessos de energético, muita cafeína, drogas que dizem que é recreativa e de recreativa não tem nada. Exatamente. Então, é o contexto de uma vida saudável em que você respeita teu corpo. Eu entrevistei recentemente também uma psicóloga, ela falava a respeito da falta de sono, né? Os malefícios da falta de sono. Porque
Porque a pessoa às vezes acha que ela não dormiu bem 1 ou 2 noites. Que eu não, o problema é ali, só a noite que eu não dormi. Não, o reflexo é muito grande. Né? Poxa, imagina, eu quando faço plano, então, olha, eu tenho 8 anos de formada, eu não consigo me acostumar com a rotina noturna. Quando eu faço 24 horas, no dia seguinte eu tô estragada, meu raciocínio é lento, eu acordo demasiado, eu achava que era papo de atleta, que tem que dormir para crescer. Gente, é verdade, eu acordo mais inchada, mais gordinha, altera meu hábito intestinal, assim, acaba a irritabilidade com tudo. também, falta de concentração. Certeza. Ela falava sobre isso, e às vezes a pessoa não dá muito valor, né? Uma noite Sim. com 6, 7, 8 horas de sono, né? Mas quando você é jovem, contínuo, né? as pessoas acham que tudo pode e o preço a ser vai pagar a curto prazo é pequeno. Uma hora o corpo cobra. Não tem a menor dúvida. Uma hora ele vai cobrar. Com certeza absoluta, independente da idade. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum tema que eu não falei, algum recado que a senhora queira passar ao telespectador. Gente, tempo é músculo cardíaco. Observou uma pessoa caída, não só se preocupe em começar a massagem, não é só isso, não se esqueça, checar o pulso e ligar para emergência. Doutora, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. E se você quer assistir novamente a esse programa ou algum outro programa que você perdeu, basta acessar o nosso canal no YouTube, que está aparecendo agora aí na sua tela. Aí você encontra todos os programas já exibidos desde o primeiro. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.